Após baixar um aplicativo no celular que informa quanto lhe resta de vida, uma jovem enfermeira começa a ser perseguida por uma entidade macabra e precisa encontrar uma maneira de acabar com o aplicativo maligno. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet. Hoje nós recapitularemos a história do filme Countdown de 2019, então preparem-se, é hora do recap. Em uma casa no subúrbio americano, vários jovens organizaram uma festa e aproveitam a noite para beber e se divertir. Dentre eles, um grupo de amigos está reunido na mesa jogando cartas, mas quando chega a vez da jovem Kate, ela está distraída vendo aplicativos no celular. Um desses apps se chama Contagem Regressiva, que serve para ajudar pessoas a manter a sua dieta. Uma de suas amigas fica interessada e decide procurá-lo no celular, mas em vez disso, ela encontra outro aplicativo com o mesmo nome, mas com uma função diferente. Segundo o app, quem o baixar saberá quantos anos, dias ou mesmo horas de vida ainda lhe restam. O grupo então se desafia a baixar o aplicativo e descobrir quando irão morrer, e aquele que tiver menos tempo de vida perderá o jogo. Todos concordam com a ideia, exceto Courtney, mas ela acaba cedendo à pressão dos amigos. Para o seu azar, enquanto os outros possuem anos de vida sobrando, Courtney tem apenas mais 3 horas, algo que a deixa assustada, mas os seus amigos insistem que é só uma brincadeira. Com o fim da festa, a garota entra no carro do namorado Evan, mas ele está visivelmente embriagado. Ainda temendo que o aplicativo esteja dizendo a verdade, ela decide ir para casa a pé, e seu namorado, irritado com o comportamento dela, vai embora e a deixa sozinha. Courtney então segue pela rua até que um sujeito misterioso, vestido com um casaco preto, começa a segui-la. Para piorar, ela recebe uma notificação do aplicativo dizendo que a garota tem apenas alguns minutos de vida, o que só a deixa mais nervosa e ela corre de volta para casa. Lá dentro, ela vai até o banheiro e desliga o celular. Mesmo assim, o aparelho liga novamente, mostrando os últimos segundos de vida dela, e quando o contador acaba, Courtney é puxada para o teto e eliminada por uma entidade desconhecida que arremessa o seu corpo contra a banheira. No mesmo instante, seu namorado sofreu um grave acidente com um carro, batendo em uma árvore. Evan conseguiu sobreviver, porém o banco onde Courtney estaria sentada foi atravessado pelo tronco, provando que de fato o aplicativo é capaz de mostrar quando uma pessoa irá morrer. Longe dali, em um hospital, a jovem estagiária Quinn está realizando seu trabalho como enfermeira, mas vê que um paciente fugiu do quarto. Ela o encontra na ala interditada do hospital, e o tal paciente é Evan, o namorado de Courtney. Ele fala que está preocupado com o que houve com Courtney, pois ela morreu no mesmo horário mostrado no aplicativo Contagem Regressiva. A enfermeira tenta acalmá-lo e o leva de volta para o quarto, porém ele diz que, de acordo com o aplicativo, só lhe restam mais 19 horas de vida. Minutos depois, Quinn encontra a enfermeira-chefe Amy, que organizou com seus colegas uma festa, comemorando a entrada da jovem no hospital. Todos eles celebram o evento comendo um bolo, e Quinn comenta sobre o tal aplicativo que Evan lhe apresentou. Alguns de seus colegas decidem instalá-lo para ver se é real, incluindo o Dr. Sullivan, que vê com alegria que viverá até os 90 anos. O grupo então segue com a comemoração, mas de repente, um sujeito misterioso traz uma jovem que está passando mal. Dr. Sullivan e os enfermeiros prontamente injetam uma substância que a faz despertar, e por fim eles salvam a jovem. Depois desse evento inusitado, Quinn está saindo do hospital, até que recebe uma notificação pedindo para instalar o aplicativo Contagem Regressiva. Por achar que é tudo uma bobagem, ela faz o download e aceita os termos, mas para o seu espanto, o app diz que ela só tem pouco mais que 2 dias antes de morrer. Apesar de achar estranho, ela continua cética sobre o aplicativo e vai até a casa de seus pais para procurar os documentos solicitados para sua contratação. Ao chegar lá, não há ninguém na sala, mas ela sente que algo ou alguém está por perto e vai checar no armário. Ao abrir, ela encontra sua irmã caçula Jordan ao lado do seu namorado. Quinn manda os dois saírem, mas Jordan demonstra um grande ressentimento contra a irmã por ela estar ausente desde que a mãe das duas faleceu. Quinn tenta acertar as coisas com ela, mas a garota se tranca no quarto, bem na hora
em que o pai delas, Charlie, aparece no corredor. Ele ainda está muito abatido com a morte da esposa e pede para Quinn acompanhá-los até o túmulo dela para prestar homenagem. No dia seguinte, Evan continua no hospital, mas ele está cada vez mais nervoso, pois o aplicativo diz que só lhe restam mais 3 minutos. Ele então decide aproveitar a desatenção dos enfermeiros para fugir dali, mas ao fazer isso, uma notificação do aplicativo aparece no celular. A mensagem diz que Evan quebrou os termos do contrato e, sem entender o que isso quer dizer, ele segue com sua fuga. Enquanto anda pelo corredor, o jovem vê no espelho de segurança uma estranha figura de capuz preto. O espelho de maneira súbita é rachado e Evan corre pela saída de segurança, mas todas as luzes se apagam. Ele ativa a lanterna do celular e encontra Courtney virado de costas na escada. Evan chama por ela, mas ao se virar a garota está com um rosto monstruoso e parte para cima do namorado, que assim como ela é eliminada ao ser jogado do alto. No exato instante em que o contador do aplicativo chega a 0. Pouco depois, Quinn chega no hospital e descobre sobre o ocorrido com Evan. Temendo que sua morte tenha relação com o app Contagem Regressiva, ela vai até o quarto do paciente e pega o celular, porém ele está com a tela bloqueada. Sem outra escolha, ela vai até o necrotério, puxa o corpo do jovem e usa o reconhecimento óptico para liberar o celular. Como ela suspeitava, o contador do app estava zerado e ela teme que o mesmo irá acontecer com ela, que tem apenas mais um dia de vida sobrando. Por coincidência ou não, o dia de sua morte seria o mesmo em que ela iria com o pai para visitar o túmulo de sua mãe. Por causa disso, ela liga para Charlie e pede para remarcar a visita, mas ao fazer isso, ela também recebe uma mensagem do aplicativo avisando que ela desobedeceu aos termos. Depois disso, Quinn segue o dia nervosa, mas tenta continuar o seu trabalho e vai checar os sinais vitais de um paciente. O Dr. Sullivan percebe a agitação da jovem e tenta confortá-la, mas logo em seguida demonstra ter outros interesses na enfermeira e tenta beijá-la. Quinn consegue se soltar e sai do quarto para falar com Amy, mas o doutor a impede, chamando a enfermeira-chefe para um trabalho urgente. Só resta a Quinn terminar o expediente, e ao voltar para casa, ela começa a pesquisar mais sobre o aplicativo da morte. Ela lê a notícia sobre o que aconteceu com Courtney e Evan e acredita que existe uma estranha conexão entre os eventos e o aplicativo. Porém, os comentários das pessoas a levam a crer que tudo não passa de bobagem. A jovem então fecha o seu notebook, mas nesse mesmo instante aparece diante dela Evan, com um rosto sinistro olhando em sua direção. Quinn se apavora e liga o abajur do quarto, mas a presença logo desaparece. Logo depois, o celular novamente notifica que Quinn descumpriu o acordo, mas ela atira o celular contra o chão, rachando sua tela. Mesmo assim, o contador continua e agora falta apenas um dia para que acabe e ela seja eliminada. Na manhã seguinte, ela decide ir até uma loja para comprar um celular novo, esperando assim se livrar do aplicativo Contagem Regressiva. Porém, ao ligar o novo aparelho, o aplicativo aparece instalado novamente, e o pior, não há como removê-lo do sistema. Ela acha que é uma brincadeira do dono da loja, chamado Derek, mas ele afirma não saber como o aplicativo foi parar ali. Quinn então vai embora e retorna ao carro, porém ao olhar pela câmera traseira, a entidade encapuzada aparece diante dela. Ao se virar, a presença desaparece e ela tenta sair com o carro, mas segundos depois, duas mãos agarram seu rosto e a fazem bater contra outro veículo. O motorista do outro carro não gosta nada disso e vai tirar satisfações com Quinn, mas um jovem sai da loja de celular e se coloca na discussão para defendê-la. O motorista demente vai embora e então o jovem se apresenta como Matt, que ouviu a conversa dela com o dono da loja e diz também ter usado o aplicativo. Os dois vão até um bar para conversar sobre o que está acontecendo e percebem que as mortes pelo aplicativo não podem ser meras coincidências. Quinn acredita que a entidade que ela tem visto possa ser uma criatura sobrenatural e então ela lembra do padre que atende no hospital.
hospital. Ela decide ir junto com Matt até lá, e o padre lhe passa o contato de alguém mais qualificado para combater demônios e outros seres malignos. Com essa informação, os dois decidem procurá-lo, mas antes Quinn é chamada por Amy para resolver um assunto do hospital. Enquanto isso, Matt vai até o banheiro, mas de repente, alguém tenta forçar a entrada em sua cabine. Ao olhar por debaixo, ele vê os pés de um garoto e o manda ir embora. Mas assim que Matt sai, ele ouve o mesmo garoto chorando dentro do banheiro. Não apenas isso, o garoto começa a andar atravessando as cabines e ao chegar na última, Matt o vê entortando seus pés e sumindo dali. Pouco depois, as luzes se apagam e uma porta do banheiro se abre, mas quando Matt vai checar, o garoto aparece por trás dele e o ataca. Matt tenta resistir e por fim, a entidade desaparece, porém o jovem parece reconhecer o garoto que o atacou. No mesmo instante, Amy acompanha Quinn até a sala de reunião, onde o setor de recursos humanos do hospital a aguarda. Logo em seguida, o Dr. Sullivan aparece e diz para Quinn que ela foi chamada para resolver os casos em que a enfermeira tentou importuná-lo. A jovem enfermeira se enfurece ao ouvir aquilo e diz que foi exatamente ao contrário que aconteceu, mas ninguém parece acreditar nela. Irritada com tamanha injustiça, ela vai embora dali e chama Matt para acompanhá-la até o local indicado pelo padre. Minutos depois, os dois chegam no local indicado e encontram o padre chamado John, que é bem mais incomum e excêntrico do que a maioria. Ainda assim, o padre acredita na história da dupla e diz que a entidade que os persegue deve ser o demônio chamado Ozin. Ele diz que, segundo a lenda, um príncipe soube por meio de uma cigana a data da sua morte, mas ele usou essa informação para fugir do seu destino. No entanto, isso despertou Ozin, que passou a atormentá-lo até que o seu destino fosse cumprido. O padre John finaliza dizendo que o aplicativo do celular pode ser uma versão moderna da visão da cigana e que a única esperança deles é tentar hackeá-lo. Quinn então se lembra do dono da loja de celulares, Derek, e vai até lá para pedir a ajuda do sujeito. Felizmente, Derek consegue invadir o app e não só tem acesso ao tempo de morte das pessoas, como ainda consegue estendê-los. Ele faz isso com o seu próprio tempo de vida, e então Quinn pede para ele fazer o mesmo com o seu, e descobre que sua irmã também acessou o aplicativo. Então Derek estende o tempo das duas irmãs e o de Matt para mais de 50 anos à frente, salvando a todos da entidade Ozin. Depois disso, Quinn e Matt estão prestes a se despedir, mas os dois decidem aproveitar o tempo para passarem a noite juntos. Eles seguem até o apartamento de Quinn e ela pergunta o motivo de Matt ter baixado o aplicativo. Ele revela que quando era pequeno, seu irmão mais novo faleceu ainda criança e por isso ele tem medo da morte e queria saber o seu tempo de vida. Quinn partilha de algo parecido e conta sobre a morte da mãe, que foi vítima de um acidente de carro quando tinha ido procurar Quinn em uma festa. Ao dividirem essas trágicas experiências, os dois acabam se conectando e Quinn chama Matt, que estava deitado no chão, para dormir ao seu lado. Ele aceita e horas depois, Quinn tem a impressão que alguém está se aproximando do quarto. Ela chama por Matt, que está com o braço por cima dela, mas para sua surpresa, o Matt verdadeiro é quem aparece na porta, perguntando o que houve. Eis que os braços ao redor de Quinn eram de Ozin, e eles logo se transformam em garras que tentam atacar a jovem. Rapidamente, Matt consegue ajudá-la a se livrar, mas ao olharem seus celulares, eles percebem que o contador do aplicativo voltou ao normal e agora só lhe restam poucas horas de vida. Preocupada com a irmã, Quinn liga para Jordan, mas o celular dela foi tomado pela babá. Ao ouvir o chamado, Jordan vai até o quarto dela e tenta pegar o celular escondido, mas no mesmo instante, a mão monstruosa de Ozin agarra o seu ombro. Com um susto, a garota se vira, mas não há ninguém por perto, e ao olhar o contador, ela percebe que o seu tempo de vida também diminuiu. Ela também vê na tela várias chamadas de sua irmã, mas antes que possa ligar para ela, as luzes da casa começam a apagar e acender, misteriosamente. Assustada, Jordan tenta se esconder embaixo da cama e observa do outro lado da porta se tem alguém vindo.
De repente, a garota ouve a voz de sua falecida mãe. No mesmo instante, a cama acima dela é puxada de uma vez e ao lado da garota aparece o espírito da mãe dela. Jordan foge assustada em direção à saída da casa e esbarra com Quinn, que havia chegado segundos antes, junto a Matt. Os três então retornam até a casa do padre para avisar que o plano falhou e Ozzy ainda está atrás deles. Ao chegarem lá, eles mostram a codificação do aplicativo hackeado por Matt, e o padre vê nele um texto em latim falando sobre a maldição causada pela entidade. Isso, no entanto, são boas notícias, pois o padre John acredita que se é uma maldição, ela pode ser quebrada. Ele então monta um plano para enganar Ozzy em seu próprio jogo, e para isso é preciso provar que a entidade está enganada sobre a data das mortes. Dessa forma, o padre decide fazer um ritual que possa manter Ozzy afastado por pelo menos 1 segundo depois do horário da morte deles. Se conseguirem, a maldição poderá enfim ser quebrada e eles terão enganado a morte. Então os 4 vão até o porão e criam círculos protetores com sal para manter a entidade afastada, mas para evitar que o sal se espalhe, eles o misturam com tinta e então desenham um símbolo de proteção no chão. Com tudo pronto, o primeiro na lista da morte é Matt, que tem apenas mais 2 minutos de vida. As luzes logo se apagam, indicando que Ozzy se aproxima. Os 4 então se reúnem dentro do círculo de proteção e, por fim, o padre John pede pela proteção divina junto de sua cruz. Segundos depois, Ozzy enfim revela sua verdadeira forma, porém ele não consegue passar pelo círculo. Eis que diante de Matt aparece um brinquedo, que é o mesmo que o seu irmão mais novo carregava enquanto estava doente. Logo em seguida, a imagem do seu irmão aparece e Matt tenta se aproximar dele, mas ao fazer isso, acaba saindo de dentro do círculo. Por causa desse descuido, Ozzy consegue puxar Matt com suas garras e o leva para o lado de fora. Quinn corre em disparada para ajudá-lo e ao chegar no lado de fora, ela encontra Matt são e salvo. Infelizmente, um carro em alta velocidade se choca contra ele e o pressiona em direção a uma árvore, o eliminando instantaneamente. O trágico destino de Matt foi cumprido e agora resta pouco tempo de vida para Quinn e sua irmã. Diante da morte dele, Quinn se questiona se há esperanças para se salvar, mas ao ver Jordan ferida depois do ataque de Ozzy, ela reúne as forças que lhe restam para salvar a irmã. Quinn então a leva até o hospital para tratar o seu ferimento, e enquanto isso, uma de suas colegas aparece e diz acreditar na sua versão sobre o Dr. Sullivan. Quinn agradece a amiga e ao ver o médico cuidando de Jordan, ela monta um plano que pode acabar com Ozzy de uma vez por todas. Depois do Dr. Sullivan tratar os ferimentos de Jordan e ir até a sua sala, Quinn o segue e tenta atraí-lo. Apesar do médico achar o comportamento dela estranho, a jovem diz que está fazendo isso para conseguir o seu emprego de volta e o convida até a ala inacabada do hospital. Como esperado, o médico demente vai até lá e procura por Quinn pelas salas do corredor. Lá ela propõe um jogo de esconde-esconde e atrai o médico com o som de sua voz. Dr. Sullivan tenta segui-la sem desconfiar que Quinn está segurando um pé de cabra. Em um momento de distração, ela corre na direção do médico, o derruba no chão e ameaça injetar uma dose de um remédio para parar o seu coração. Nesse momento, Jordan havia seguido a irmã e ao encontrá-la pergunta o que ela pretende fazer. Quinn responde que se ela provar que o aplicativo está errado e o Dr. Sullivan morrer antes da hora, a maldição enfim será quebrada. A sua ideia logo se mostra correta, pois ao tentar injetar a medicação no Dr. Sullivan, Ozzy o puxa para longe dali. Quinn parte atrás do médico e acaba se separando de Jordan, que recebe uma mensagem no celular, informando que ela só tem mais 2 minutos de vida. O tempo está passando e Quinn está determinada em encontrar o Dr. Sullivan, porém ele a encontra primeiro e a derruba no chão com um soco, além de pegar o pé de cabra. No entanto, Quinn consegue fugir e o doutor tenta encontrá-la, avisando que irá contar tudo o que aconteceu para a polícia. Porém, Quinn aparece
aparece atrás dele e lhe dá um chute doloroso, e com um pé de cabra em mãos, ela se prepara para lhe dar o golpe final. Dr. Sullivan consegue escapar em meio aos armários da sala e foge pela porta, mas seu pé está ferido e ele não consegue correr. Queen então logo o alcança e arremessa o pé de cabra, que atinge as costas do demente e ele cai no chão. A jovem então puxa a seringa, mas antes que possa injetar no médico, Olsen usa o seu poder e a empurra para longe. O impacto da queda faz com que Queen torça o seu pé e ela não pode mais perseguir o médico, que foge pela porta à frente. As esperanças estão perdidas, mas Queen olha para um armário de remédios e começa a puxar vários deles, em sua última tentativa para salvar a irmã. Enquanto isso, Jordan tenta sair do hospital e vai parar no necrotério, onde vê no celular que lhe resta só mais 1 minuto. A garota se desespera e então Olsen surge e a arremessa contra a janela de vidro. Os segundos se passam no celular e Jordan se arrasta para fugir da entidade, porém ele puxa a garota para perto e mostra sua face assustadora. Enfim, é chegada a hora de Jordan cumprir o seu destino, mas antes disso, Queen aparece diante de Olsen e mostra a seringa. Ela ameaça eliminar a si mesma para assim quebrar a maldição e salvar Jordan. No entanto, a entidade tenta impedi-la e logo assume a forma da mãe das garotas para enganar Queen. Ao ver a imagem de sua mãe, Queen hesita, mas ao perceber que não é ela de verdade, ela usa a seringa e cai no chão inconsciente. Desesperado, Olsen tenta puxar Queen e impedir que ela morra, mas já é tarde demais, a maldição foi quebrada. Com isso, Olsen se transforma em cinzas que se espalha pelo ar, enquanto o corpo de Queen é jogado ao chão. Rapidamente, Jordan corre para ajudar a sua irmã, mas ela não responde ao seu chamado. Eis que a garota vê na mão de Queen um medicamento e em seu braço está escrito o nome e o local onde ele deve ser aplicado. Jordan então pega a seringa, enche com remédio e injeta no local indicado por Queen. Após isso, ela implora para que a irmã volte e depois de muito insistir, Queen desperta e as irmãs se reúnem depois de enfrentarem um aplicativo macabro. Dias depois desse incidente, as duas irmãs acompanham o pai para prestar uma última homenagem no túmulo de sua mãe. Porém, Queen recebe uma nova notificação em seu celular, informando que a versão atualizada do aplicativo Contagem Regressiva foi instalada. Jordan olha para a irmã e pergunta o que houve. Antes que Queen possa responder algo, uma presença misteriosa e de capuz preto aparece ao longe, indicando que Olsen continuará a persegui-las até o fim. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Teriam coragem de baixar o aplicativo Contagem Regressiva? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!